conta que o Corinthians pode emprestar mais um jogador para o Ceará. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos vocês. Hora de falar sobre o Corinthians, que pode emprestar mais um jogador. E de novo para o Ceará, depois de acertar um empréstimo com o Pedro Raul, que ficará no vovô até dezembro. Corinthians e Ceará discutem o empréstimo do volante Charles, que havia sido comprado no ano passado do Midland em operação de 1.350.000 euros. Charles até teve alguns momentos de destaque na temporada passada, 7 jogos nessa atual temporada, mas está longe de ser um protagonista. Inclusive tem perdido um pouquinho de espaço, especialmente depois da volta do Maicon. Jogador de 28 anos de idade, que tem autorização da comissão técnica para ser emprestado. O modelo é que seria um pouquinho diferente. O Corinthians cedeu Pedro Raul de graça, pagando parte dos salários. Em relação ao Charles, a ideia do Corinthians é ter uma compensação financeira e com o Ceará assumindo 100% dos vencimentos, caso contrário, não existirá acordo. Importante lembrar que o Charles já passou pelo Ceará, foi entre as temporadas de 2020 e 2021. Foi tão bem que acabou sendo vendido para o Midland da Dinamarca. Só é importante relembrar que por conta da enorme dificuldade financeira, por mais que ceda jogadores, o Corinthians não tem conseguido fazer reposições. Então a verdade é que o elenco do Corinthians vai diminuindo, assim como, por exemplo, aconteceu quando o Fagner foi negociado por empréstimo com o Cruzeiro. Não houve a chegada de um novo jogador, quem tem sido aproveitado por ali é o Léo Maná. Pedro Raul vai embora e não vai haver uma reposição. Ramon Dias precisa se contentar com os jogadores que lá estão e é assim que vai funcionar, exatamente por conta da questão financeira alvinegra. Corinthians que se prepara para o confronto do próximo domingo contra a equipe do Guarani. Jogo às 18h30 na Neoquímica Arena. Por que esse jogo é importante para o Corinthians? É o último jogo da fase de classificação do Campeonato Paulista e o Corinthians ainda não garantiu a primeira colocação do grupo. E é muito importante, a primeira colocação do grupo não. O Corinthians ainda não garantiu a primeira colocação geral do campeonato. A primeira colocação do grupo o Corinthians já garantiu, né? Aliás, o Corinthians já sabe que irá enfrentar o Mirassol na próxima fase do Campeonato Paulista, na fase de quartas de final. Jogo do próximo final de semana, já final de semana de carnaval, ou no sábado ou no domingo, o Corinthians enfrenta a equipe do Mirassol, o jogo que será na Neoquímica Arena. Mas é importante demais que o Corinthians consiga a primeira colocação geral no Campeonato Paulista, porque aí vai dar vantagem dele jogar a semifinal do Campeonato Paulista também na Neoquímica Arena e o segundo jogo final do Campeonato Paulista também na Neoquímica Arena. Para conseguir a primeira colocação geral do Campeonato Paulista, o Corinthians precisa apenas de um empate contra o Guarani. Basta apenas empatar, portanto, com o Guarani, que o Corinthians estará classificado com a maior pontuação desta primeira fase do Campeonato Paulista. Ele só pode ser ultrapassado pelo São Bernardo. O São Bernardo joga contra o São Paulo, então é muito provável que o Corinthians consiga esta pontuação, o primeiro lugar, a primeira classificação geral do Campeonato Paulista, o que é muito importante. E é o seguinte, para esse jogo contra a equipe do Guarani, provavelmente o técnico Ramon Dias deve escalar jogadores reservas. Mais uma vez, o técnico Ramon Dias deve escalar jogadores reservas. E o Corinthians deve fazer o último jogo com rodízio no elenco, antes da maratona de jogos eliminatórios. Porque o Corinthians vai ter uma maratona de jogos eliminatórios. Então é a última chance do Corinthians descansar o seu elenco. E ele tem feito isso durante todo o Campeonato Paulista, revezando jogadores titulares e jogadores reservas. Porque tem o jogo contra o Guarani, depois na quarta-feira tem o jogo da Libertadores da América, o segundo jogo contra a Universidade Central da Venezuela. O Corinthians pisou na bola, né? Foi um grande vexame do Corinthians
lá na Venezuela, então vai ter que jogar com força máxima o jogo da volta na Neoquímica Arena, vai ter que levar a sério demais esse jogo pela Libertadores da América. Depois do final de semana do Carnaval, o Corinthians, na fase de quartas de final, o Corinthians vai jogar contra o Mirassol, né? Já está definido que o Corinthians vai jogar contra o Mirassol no dia 1º ou no dia 2 de março, sábado ou domingo de Carnaval. No próximo final de semana já é fase de quartas de final do Campeonato Paulista. E aí é mata-mata, né? Não tem como colocar o time reserva para jogar. E aí, na quarta-feira, provavelmente dia 5 de março, se eu não estou enganado, o Corinthians já vai ter de novo um jogo pela Libertadores da América contra o El Nacional do Equador ou contra o Barcelona do Equador, né? Na quarta-feira. Depois, no dia 8 ou 9 de março, é a semifinal do Campeonato Paulista. Depois, no dia 12 de março, é o jogo da volta da Libertadores